Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação. Drex aqui na Sonora, fim de jogo lá na Argentina e que sufoco, hein, meus amigos? Eu tô praticamente sem voz, foi um jogo nervoso, foi um jogo complicado, onde, ao meu ver, já para falar diretamente para vocês, o São Paulo acabou complicando um pouco o jogo, para ele mesmo, né? O Zubeldia acabou complicando o jogo para ele mesmo. Não é verdade? Até porque no melhor momento do Tajeres, pelo menos que estava chegando um pouco mais no ataque, e o São Paulo se sentindo acuado depois da primeira leva ali de substituições do Zubeldia, o São Paulo conseguiu fazer um gol. Isso foi importante. Foi importante que o São Paulo fica à frente, lógico, tendo uma tranquilidade, só que o problema é que o time recua as linhas, o time do Tajeres, é lógico, vai pro abafa, vai ali pro desespero, e o Zubeldia ajuda ainda mais o time do Tajeres, fazendo a terceira leva ali de substituições, tá? Vamos falar bastante sobre esse jogo, vamos dar aquela resenhada tradicional aqui do canal. Primeiramente, peço, lógico, o like no início do vídeo, ajuda demais, fortalece demais. A sua inscrição também aqui é super importante. E é lógico, a sua opinião. Quero muito saber do que você achou do jogo, quero muito saber aí da sua análise. Comente, pode ficar à vontade, comente e deixe as suas notas aí para os jogadores individualmente, e também deixa a sua nota para o Zubeldia, porque olha, ele quase, parece que é quase que de propósito, velho, mas olha, ele quase conseguiu entregar o empate no final do jogo para o time do Tajeres, pelas substituições que ele fez e pela permanência de alguns jogadores que continuaram praticamente aí o jogo inteiro, tá? Falar aqui no primeiro comentário fixado, tem o link aí da loja Manto Tricolor, parceiraça aqui do canal, não é verdade? Fortaleça quem nos fortalece, exato. Dá uma conferida, dá uma olhada lá no site, link no primeiro comentário fixado, QR Code na tela aí também, para você escanear com seu celular, que já cai direto lá na loja. Preço super bacana, várias formas de pagamento, é lógico, tudo para facilitar para você levar a sua para casa, fechou? Bom, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro tempo, é lógico, vamos falar da escalação e do esquema tático que o Zubeldia e o que planejou o Zubeldia para esse jogo. O Zubeldia entrou ali no 3-5-2, né, voltando ali com a linha de 3 zagueiros, Ferrarese, que jogou pelo lado direito, Arboleda ali centralizado e o Alan Franco pelo lado esquerdo. Falando nisso, Alan Franco foi mal hoje, hein? Olha, o melhor zagueiro, o Ferrarese, jogou até de ponta direito o Ferrarese, e é nisso que a gente vai acabar focando aí uma análise um pouco mais profunda referente a esse lado direito do São Paulo, tá? Entrou num 3-5-2, né? Com o Ferreirinha, lógico, jogando pelo lado esquerdo, o Caleri um pouco mais ali enfiado, né, na cabeça de área ali, fazendo o cara de referência, e o Oscar alterando muito, colando pelo lado esquerdo para ajudar o Ferreirinha, colando pelo lado direito, dando uma assistência para o Cedric e tendo muito apoio ali também do Ferrarese. Então, quer dizer, era um 3-5-2 clássico, mas com os mesmos jogadores, daria para, vamos dizer assim, o São Paulo, quando tinha a bola, o Cedric, ele se tornava um meia pelo lado direito, para fazer a linha junto com o Ferreirinha pelo lado esquerdo, o Oscar centralizado, e o Enzo e o Ferrarese trabalhavam como laterais, apoiando bastante. Então, quer dizer, até com a bola ou sem a bola, era um 3-5-2 que se transformava num 4-2-3-1. Porque em nenhum momento a gente teve um segundo atacante para ser o 2 do 3-5-2.
Não sei se você chegou a perceber nisso, mas foi essa a análise tática e foi essa a estratégia do Zubeldia para esse jogo. Ele mantém os 3 zagueiros quando o São Paulo está sem a bola. Recua os dois alas, forma uma linha de 5. Ok? 2 volantes à frente dos 3 zagueiros. Na verdade, o Oscar ficava sobrando lá na frente com o Caleri e o Ferreirinha acompanhando também o lado do campo. Sem a bola, o São Paulo liberava o Ferreirinha, liberava o Cédric e o Enzo e o Ferrarese trabalhavam como laterais, ajudando e apoiando. Até por isso, muitas vezes durante a partida, você viu o Ferrarese na frente do Cédric. O Ferrarese fazendo jogada de linha de fundo e o Cédric fechando o meio. Eu, para falar bem a verdade, não gostei. Eu prefiro manter o Cédric como um lateral ou como um ala e jogar, tira um zagueiro, porque é bem melhor o exemplo. E a gente sabe que o Zubeldia ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer. Mas se você vê o Ferrarese toda hora atacando, o Ferrarese estando à frente do Cédric, um zagueiro jogando de ponta direita, quando o São Paulo tem a bola, não é muito mais fácil você ter alguém da posição? Não é muito mais fácil você ter alguém que tem habilidade, que pode fazer uma jogada individual? E quem a gente tem para jogar pelo lado direito? O Lucas Ferreira. E mais uma vez, como foi no jogo contra o Sport, onde cabia tranquilamente ele fazer a alteração já no primeiro tempo, até porque contra o Sport o Luiz Gustavo estava sem função. Nesse jogo, não que o Ferrarese estivesse sem função, mas ele estava fazendo uma função que um atacante poderia fazer melhor. Então, não tinha necessidade de você segurar e manter os 3 zagueiros. Se você ficar durante o primeiro tempo ali e você conseguir identificar, se você fez a leitura de jogo, no segundo tempo você volta diferente. No segundo tempo, você volta com 2 zagueiros, mantém o Alan Franco e mantém o Arboleda. Você mantém o Enzo Dias, você coloca o Cédric como um lateral, mas é um jogador que vai apoiar bem também, tanto o Enzo Dias como o Cédric. Aí você coloca o Lucas Ferreira pela direita, Ferreirinha pelo lado esquerdo. Você tem no meio, você tem já 2 volantes e o Oscar para articular, sendo que o Lucas Ferreira e o Ferreirinha, eles vão fechar o meio, velho. Eles vão acompanhar a lateral. Então, defensivamente, o time não ia se desorganizar, o time não ia se prejudicar. Muito pelo contrário, a gente ia ganhar uma peça de ataque que realmente estaria na posição de ataque. Um primeiro tempo que até a gente entendeu, mas voltaria diferente para o segundo tempo. E ele voltou igual. Ele voltou da mesma maneira, com o Ferrarese jogando de ponta, lógico, sem a bola, ele se torna um zagueiro pelo lado direito. Mas quando o São Paulo tem a bola, ele virava um atacante. E o Cédric fechava pelo meio. Não gostei. Por mais que o Ferrarese não tenha comprometido nem a parte defensiva e nem a parte ofensiva, eu até achei que o Ferrarese foi bem, mas não é a dele, velho. Não é a dele. E aí a gente cai no conceito do Zubeldia, em que ele tem grandes dificuldades de utilizar a molecada. A gente estava comentando aqui durante o jogo, estava comentando com a Mari, estava comentando lá também no nosso grupo de membros aqui do canal.
Fala, é mais fácil chover dinheiro do que o Zubeldia colocar um moleque da base. A gente viu um segundo tempo o Luiz Gustavo se arrastando em campo, velho. Ele não tira o Luiz Gustavo. Porque a partir do momento que o São Paulo coloca um jogador para jogar no ataque do lado direito, que volta para fazer a recomposição, a partir do momento que você tira o Luiz Gustavo, ou você pode até colocar o Bobadilha, do jeito que ele fez no final do jogo ali, ou você pode até colocar o Marcos Antônio para trabalhar lado a lado com o Alisson, porque a gente já sabe que teve jogos que funcionou e teve jogos também que não funcionou, mas você testa, você coloca praticamente mais um cara para articular e ajudar na saída de bola do São Paulo. Porque um primeiro tempo que o São Paulo foi muito, mas muito superior que o Tadieres, velho. Um primeiro tempo que ficou claro e explícito esse retrospecto ruim do Tadieres. Só que, infelizmente, o São Paulo não soube aproveitar. O São Paulo chegou praticamente pela primeira vez aos 37 minutos, que foi o lance que acabou gerando o gol do Caleri. Infelizmente, ali o Oscar, no momento do passe do Ferreirinha, estava à frente, estava impedido e foi anulado o gol corretamente. Pelo menos nas imagens que a gente viu que a Conmebol e a transmissão acabou disponibilizando ali para a gente analisar na hora. Mais um primeiro tempo onde custou o Ferreirinha entrar no jogo, quando conseguiu entrar até um lance antes desse da jogada do gol do Caleri, que foi marcado impedimento, o Ferreirinha já tinha feito uma jogada. E o São Paulo, a partir do momento que ainda no primeiro tempo começou a acelerar um pouco e a jogar um pouco mais com o Ferreirinha ali, e é lógico, o jogador ganhar um pouco de confiança, porque começou a dar certo as jogadas, o São Paulo melhorou. O São Paulo conseguiu desenvolver pelo lado esquerdo. Só que o São Paulo ainda tem muita dificuldade em construir as jogadas, em dar velocidade nessa troca de passe. Porque você viu o primeiro tempo o São Paulo controlando o jogo. O São Paulo, eu não vi as estatísticas, mas o São Paulo com certeza no primeiro tempo teve mais posse de bola que o Tadieres. Tocou muita bola, mas só que tocou com lentidão. São Paulo tocou com muita lentidão essa bola. Então, facilita a marcação. Porque se você toca com lentidão, você tem pouca movimentação da parte ofensiva, fica fácil pro time do Tadieres, pro time adversário, a marcar. Porque não tem que se movimentar muito. Então, movimenta em bloco. Então, todo mundo sempre vai estar bem marcado. E é isso que falta para o São Paulo. E é isso que parece que o Zubeldia não consegue enxergar. Porque não é possível que os jogadores também, eles não consigam enxergar isso dentro de campo. Então a gente imagina o quê? É a ordem do treinador. É a ordem dele. É o treinamento dele. Não tem a porra lá do treinamento de posse de bola? É essa porra aí, velho. Então o São Paulo tinha grandes possibilidades de já fazer o placar no primeiro tempo. Não soube aproveitar. Não soube ali aproveitar o momento do Tadieres. Porque o São Paulo, óbvio, e mesmo jogando mal, mesmo fazendo um jogo horroroso, tem mais time que o Tadieres, velho. Esse time ganhou um jogo na temporada inteira. Um jogo. Um. Tanto que você assistindo o primeiro tempo, você já começava a pensar, porra, se empatar esse jogo, é um resultado ruim.
totalmente diferente da análise e da perspectiva que a gente fez antes da partida. Se você empata lá, não é um resultado ruim. Mas, a partir do momento que foi desenrolando ali o primeiro tempo, o empate era um mau resultado. Porque ficou claro que o São Paulo tinha mais time. Só que o próprio São Paulo criou as dificuldades para ele mesmo. Um primeiro tempo onde faltou velocidade, faltou o São Paulo acelerar mais o jogo. Demorou muito a sair as jogadas ali pelo lado esquerdo. E já no primeiro tempo, como a gente já conversou, já era identificado que o Zubeldia poderia mudar já na hora do intervalo. E se quisesse, até no primeiro tempo ainda, como aconteceu no jogo contra o Sport, que ele poderia melhorar o time. Que ele poderia dar mais dinâmica para o time e deixar o time mais ofensivo sem prejudicar a parte defensiva. Beleza. Foi identificado? Foi identificado no primeiro tempo. Vai para o intervalo, aí ele volta com o mesmo time. Aí a gente não entende. E aí é aquele momento que a gente tem que criticar o treinador. Porque pensa que o jogo é fora de casa, o empate tá bom. E quando a gente fala que ele tem uma péssima leitura de jogo, é isso, velho. É isso. Porque a gente que nem conhece, não faz parte do dia a dia dos atletas, que a gente não tá lá na beira do campo, a gente tá simplesmente olhando e assistindo o jogo pela televisão. A gente identifica, velho. A gente percebe as necessidades do time e algumas coisas que poderiam melhorar. Então, na hora do intervalo, o que ele poderia fazer? Igual ele fez contra o Sport. Ele não mudou o esquema no segundo tempo contra o Sport? Por que ele não mudou agora? Estava claro, o sistema de jogo estava sobrando gente do São Paulo. O São Paulo tinha jogadores mal aproveitados dentro de campo com o esquema. A partir do momento que a gente conseguiu ler o time do Tadjeres para tentar fazer uma nova estratégia para o segundo tempo. Então, o segundo tempo, que você poderia só manter 2 zagueiros, você saca um, o Ferrarese, ou poderia sacar até mesmo o Alan Franco. Porque dos 3, hoje o Alan Franco foi difícil, hein? Meteu uma bola na trave do Rafael, quase fez um gol contra, e todas as jogadas que ele ia sair com a bola aqui pelo lado esquerdo, ele estava se embananando. Então poderia tirar até o próprio Alan Franco e manter o Arboleda e o Ferrarese. Cédric e Enzo, Ferreira e Lucas Ferreira, Alisson, Luiz Gustavo e Oscar. Você poderia até destacar também o Luiz Gustavo, poderia até colocar o Bobadilha. Mais tempo de jogo pro Bobadilha. O Luiz Gustavo, ele tava atrasando toda a saída de bola do São Paulo, velho. Por quê? Porque ele tava se arrastando, velho. Ele já não tava com mais condição de jogo. E você pode até dar uma desculpa, falando, ele ficou muito tempo parado. Tá vindo da fratura do dedo do pé. Ok, a gente analisa e troca. Por que o Zubeldia não troca, então? Por que o Zubeldia mantém até o final do jogo, ele se arrastando? No segundo tempo ele entregou uma paçoca, perdeu uma bola na intermediária ali. Então, na hora já do intervalo, o Zubeldia poderia ter mexido 2 peças. Tira um zagueiro e coloca um jogador para jogar do lado de campo na frente do Cédric, que era o que estava fazendo o Ferrarese. E esse cara é quem? É o Lucas Ferreira. Só tem ele. E por que não foi colocado o moleque? Aí vai cair. Mas é errado colocar o moleque para decidir o jogo. O moleque não vai decidir o jogo.
O moleque, ele entra para agregar, para ajudar. Não é ele que vai decidir o jogo. Numa jogada que talvez ele poderia fazer ali pelo lado direito, já que o Ferrarese estava se dando melhor em cima do sistema defensivo do time do Tajeres, por que o Lucas Ferreira não se daria bem também? É a leitura de jogo. É a situação que a partida e o adversário apresenta no jogo que você pode mudar, velho. Que você pode mudar a estratégia. Você poderia colocar ou o Bobadilha ou até mesmo o Marcos Antônio no lugar do Luiz Gustavo. Na hora do intervalo. Porque você pode ter um pouco mais de posse de bola, como você tem dois caras espetados pelo lado do campo. A preocupação do time adversário é marcar esses caras. Então você vai continuar na pressão, você vai continuar a ter o controle do jogo, você vai continuar a ter a posse de bola. Você tira a possibilidade do adversário fazer uma pressão, ir pro Bumba Meu Boi, ir pra cima de você. Que foi o que aconteceu o quê? No segundo tempo. Teve ali a primeira alteração, foi depois do gol. Mas foi como eu disse lá no início do vídeo. Quando o São Paulo faz o gol, era o melhor momento do Tajeres em campo. O São Paulo, até aquele momento, não tinha dado um chute no gol. Tirando o lance do Caleri lá no primeiro tempo. Então, se você não trabalha a bola, se a bola que sobra, e o São Paulo teve algumas oportunidades de sobra de bola na entrada da área e não chutou. E é uma coisa que eu sempre falo. Se você chuta no gol, você tem a possibilidade de, lógico, fazer o gol, a bola bater alguém, desviar, entrar no gol, ou você pelo menos ganha um escanteio, ou a bola pode bater na mão de alguém, que te gera a possibilidade de penal. Só que o São Paulo não chuta no gol. E quando alguém teve coragem, porque se você olha o lance da trás do gol do Rafael lá na frente, vendo o lance por trás, a hora que o Alisson vai pro meio, ajeita o corpo e chuta, a bola nem foi tanto no canto, velho. Se é um goleiro um pouco melhor, pegava aquela bola. Pegava aquela bola. Olha esse lance, olha essa câmera por trás ali. A visão do Alisson. Não foi um chute para tirar do goleiro, velho. O goleiro estava mal colocado. Ainda bem. Ainda bem que foi o gol que deu a vitória pra gente. E um golaço do Alisson. Alisson que não estava bem no jogo. Ele não estava bem no jogo, Alisson. Mas seguindo, depois do gol, o Zubeldia, ele acaba mudando. Ele saca o Ferreirinha e coloca o Wendel. Vamos falar dessa substituição. O Ferreirinha da ponta, ele mantém o Enzo Dias como lateral e ele utiliza o Wendel para jogar como um jogador avançado, como um atacante no lugar do Ferreirinha. Até porque, pelo lado esquerdo, a gente não tem outro jogador de ataque. A gente tinha o William Gomes. O Zubeldia não utilizava e o São Paulo, igual puta, precisava de dinheiro. Vendeu o moleque a preço de pinga. Porque se o William Gomes estivesse no nosso elenco ainda, ele era titular. Não era o Ferreirinha que entrar como titular, era ele. Eu tenho certeza que o moleque ia estar voando. Como ele já virou titular lá no time do Porto. Então, essa substituição foi praticamente 6 por meia dúzia.
Ele colocou um lateral que tem características de atacante no lugar do Ferreirinha, para fazer a mesma coisa que o Ferreirinha estava fazendo. Aí ele fez também, sacou o Ferrarese e colocou o Juan. Aí o que aconteceu? O Ferrarese, sem a bola, fazia ali a função dele de zagueiro pelo lado direito, o São Paulo com a bola, o Ferrarese apoiava. E como a gente disse aqui, aparecia até na frente do Cédric. Ele sacando o Ferrarese e colocando o Juan, ele mata. O Zubeldia, ele mata o lado direito do São Paulo, pelo menos ofensivo. Até porque, defensivamente, o Juan entrou mal. Entrou mal. Então, a gente tem pelo lado esquerdo o Wendel, que até agora não mostrou a que veio no São Paulo. Tudo bem, teve poucas oportunidades, eu acho que ele ainda vai se adaptar, até porque muito tempo de Europa, não é verdade? Mas colocou o jogador numa posição que não era dele. E colocou o Juan e matou. O São Paulo ficou com o Cédric de ala, fechando para o meio, só que não tinha ultrapassagem do Juan. A partir do momento que você não tem a ultrapassagem do Juan, você acaba com o lado direito e você praticamente entrega. O Tadieres percebeu e começou a vir para cima. Aí depois, mais para frente, ele saca o Cédric e coloca o Igor Vinícius, que não encostou na bola. Foi no momento que o Tadieres estava no abafa, no final do jogo. Aí ele saca o Alisson e coloca o Bobadilha. O Alisson estava cansado. E mesmo assim ele mantém até o final o Luiz Gustavo se arrastando. Louco para entregar a paçoca. E teve lá no começo, lá, né, a alteração do Oscar, que saiu, porque eu acho que estava até planejado ele sair, até porque ele não fez todos os treinos, ficou fora do jogo contra o Sport, e o Luciano acabou entrando. Não faz a mesma coisa, não adianta. O Luciano, ele não tem a mesma qualidade do que o Oscar. Mas, você viu o roteiro, as alterações, percebe durante o jogo as alterações que o Zubeldia vai fazendo, o São Paulo vai deixando e perdendo força ofensiva, e o Tadieres metendo atacante, ficando mais com a bola e indo pro abafo em cima do São Paulo. Então, o São Paulo, nessa reta final de partida, teve mais sorte do que juízo. Por conta de quem? Por conta de uma leitura errada do senhor Zubeldia. Porque a partir do momento que ele saca o Ferreirinha e coloca o Wendel, não é o cara da válvula de escape. O Wendel, ele ajudou mais na parte defensiva e fechando o meio do que no ataque. Só que, se ele tira o Ferrarese e coloca o Lucas Ferreira, ele mantém a válvula de escape, só que agora pelo lado direito e com o jogador descansado. Ele não faz isso, ele mantém o outro zagueiro. Aí acaba. Então o São Paulo entrega a bola para o time do Tadieres, que vem por abafo. Time horroroso do time do Tadieres. Como o São Paulo também fez um jogo horroroso. Só que o treinador, Luiz Zubeldia, ele consegue piorar ainda mais, velho. Porque não é difícil você entender, a partir do momento que você coloca o time pro ataque, você preocupa o adversário. Se você não coloca o time no ataque, você deixa essa parte despreocupada, e foi o que aconteceu com o Tadieres, tirando o defensor, tirando o volante e colocando o atacante, até porque o São Paulo não tinha mais poder ofensivo. Você percebeu a leitura errada do técnico?
que a gente já vem falando já faz tempo. É uma crítica construtiva, porque o mais importante de tudo, depois de meia hora de análise tática do time do São Paulo e de leitura de jogo, o São Paulo ganhou, que é o mais importante. E eu sou, todo mundo sabe, e que me acompanha aqui, eu sou resultadista. Então não importa se jogou mal, se não jogou mal, o importante é ganhar. E ganhou hoje. Só que aqui a gente tá para fazer análise, para a gente ver como que o São Paulo poderia ser melhor dentro de campo contra um time horroroso e fraco do time do Tadieres. E eu assisti o jogo entre Aliança Lima 0 e Libertad 1, lá no Peru. O Libertad ganhou fora de casa, como o São Paulo ganhou também fora de casa do Tadieres. São dois times fracos. O Libertad, não tanto. Mas é nível Tadieres, velho. Com um pouquinho mais de organização. O time do Aliança Lima, que é o nosso próximo adversário, é horroroso, é tenebroso. Então a gente vai pegar na próxima semana um Aliança Lima no Morumbi. Dentro da nossa casa, com certeza com quase mais de 50 mil torcedores. Então é jogo para fazer saldo. É jogo para fazer saldo contra o Aliança Lima. Fora que nesse meio termo a gente tem no final de semana, no domingo, o Atlético Mineiro fora de casa. E ele utilizou todos os caras, estourou e esticou a corda de todo mundo. Agora eu quero ver que time ele vai ter para colocar contra o Atlético Mineiro fora de casa, mantendo o pensamento do Zubeldia de não querer colocar os moleques da base. Ele vai estourar esse time. Ele vai estourar um monte de jogador se ele não utilizar a base. Já tô avisando aqui. Na primeira rodada da Libertadores e antes da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Se ele não utilizar, ele vai estourar um monte de jogador. Pode escrever o que eu tô falando. Vamos para as notas. Vamos para as notas. A resenha tá muito boa, né? A análise tá bem legal também. Mas vamos para as notas, tá? Rafael. Cara, o Rafael não segurou uma bola hoje. Vocês perceberam nos cruzamentos? Escanteio, cruzamento, falta lateral. Ele não segurou uma bola, velho. Todas ele socou, colocando a bola e deixando a bola em jogo ainda. Lógico, tem bola que não dá pra você segurar ali, você vai socar. Mas teve bolas que claramente dava para segurar, encaixar, e ele socou. Mas não comprometeu. Nota 5 pro Rafael. O Ferrarese, para mim, foi o melhor zagueiro. Vai ficar com uma nota 6,5 o Ferrarese. Uma nota 5,5 pro Arboleda. Foi bem o Arboleda também, tá? E o Alan Franco vai ficar com uma nota 4. O Alan Franco tava louco para entregar a paçoca. Tava com o espírito de Luiz Gustavo, o Alan Franco hoje. Foi mal hoje. Foi mal o Alan Franco, tá? O Cedric ajudou, participou bastante no primeiro tempo. No segundo tempo, não participou tanto, até porque ele começou a fechar muito pro meio ali. E um segundo tempo onde o São Paulo entregou muito mais a bola pro Tadieres do que ficou com a bola. Nota 5 pro Cedric. O Enzo Dias não tem bola perdida. Gostei do Enzo Dias, vai ficar uma nota 5,5. Luiz Gustavo, mano, não dá, velho. Luiz Gustavo no primeiro tempo, descansado, ele estava atrasando a saída de bola do São Paulo. Luiz Gustavo, no segundo tempo, cansado, continuou atrasando a saída de bola do São Paulo e deu uma entregada de paçoca. Nota 3,5 para o Luiz Gustavo. O Alisson não estava bem no jogo, ao meu ver.
O Alisson não estava bem no jogo, né? Não estava conseguindo dar velocidade, dinâmica na saída de bola do São Paulo, talvez por causa da lentidão do Luiz Gustavo, pode prejudicar, lógico, também a dupla de volante ali, tá? Mas apareceu no momento certo, talvez no momento que mais o São Paulo precisasse, e foi no momento que o Tadjeres estava melhor que o São Paulo. Apareceu à frente e fez o gol, nota 8 pro Alisson, tá? Foi muito bem aí, aparecendo e fazendo gol e aliviando, né? Dando essa primeira vitória do São Paulo lá na Argentina contra o Tadjeres. O Oscar, boa movimentação do Oscar, foi ele que acabou dando a possibilidade do Caleri fazer o gol ali, né? No primeiro tempo, só que ele estava impedido, né? Conseguiu distribuir, caiu, eu acho que mais para a esquerda do que para a direita. Eu acho que é normal, ele vai pender para o lado que ele é acostumado a jogar, mas é um cara que estava um pouco mais livre ali. A gente espera, foi só cansaço que ele saiu, que não seja nenhuma contusão, nenhuma lesão. Vai ficar com uma nota 6,5 o Oscar. O Caleri, se tivesse feito gol, teria ajudado muito. Brigou como sempre, lutou como sempre, né? Trombou com os zagueiros adversários, preocupou os zagueiros adversários, como sempre. Mas faltou fazer o gol, como sempre. Também o Caleri. Então, quer dizer, bem provavelmente no final de semana contra o Atlético, o Zubeldia deve entrar com o André Silva. Se o cara entrar, fizer gol, fizer boa partida, cara, vai ficar muito na cara aí que o André Silva tá no momento melhor que o Caleri. Aí a gente vai ver quem vai ser o escalado pro jogo contra o Aliança Lima. Hoje, no pré-jogo, a galera já tava reclamando demais. A galera não queria o Caleri de titular. E jogou o tempo todo. Vou dar uma nota 5 pro Caleri. Uma nota 5, média. O Ferreirinha foi bem no primeiro tempo ali, pelo menos 2, 3 jogadas que ele conseguiu desenvolver. Participou também desse lance do gol impedido do Caleri, né? Vai ficar com uma nota 6. Os que entraram, o Wendel, sem nota. Luciano, sem nota. Bobadilha, sem nota. Igor, sem nota. E o Juan, sem nota. Todos não atingiram ali, não fizeram praticamente nada. Entraram no jogo e não mudaram a situação de momento. Muito pelo contrário, piorou, até porque todas as alterações do Zubeldia foram mal feitas. E falando em Zubeldia, como ele não conseguiu fazer essa leitura do jogo, e cada alteração que ele fazia, ele recuava mais o time e colocava o Tadjeres ainda mais dentro do jogo, pro abafa, uma nota 3 para você, tá, Zubeldia? 3. Porque eu até gostei da escalação inicial. Mas a sua leitura de jogo continua péssima e as suas alterações continuam péssimas, tá? Comente aí o que vocês acharam do jogo, tá? Para manter, né, a tradição aqui nesse novo formato de vídeo um pouco mais longos, para a gente dar aquela detalhada e dar aquela analisada quando é vídeo de notícia ou quando é vídeo de pós-jogo que a gente traz a análise, fechou? Coloca o Drex para escutar e vamos que vamos, beleza? Deixe a sua análise, comente, deixe as suas notas, né? E vamos ver, meu placar, meu palpite ia ser 2-1. E aconteceu possibilidades para esse placar. Infelizmente não aconteceu, mas infelizmente, ainda bem, saímos com vitórias e 3 pontos na liderança, junto com o Libertad na Libertadores, no grupo D do São Paulo. Fechou? Tamo junto, é nóis.